Começando agora mais um Sala de Estar aqui pelo Unicruz Play. No programa de hoje nós vamos falar sobre a rotina na educação, como pais e filhos vêm enfrentando essa pandemia e essa nova forma de estudar. No programa de hoje eu vou conversar com a pedagoga Rose Heck. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, vocês aí de casa vão assistir um vídeo bem interessante que relata de forma bem humorada tudo isso que pais e filhos estão vivendo durante a rotina escolar. Confere aí. E aí veio a aula online para destruir de vez, porque a aula é da criança, né? Mas a gente acaba participando porque tem que ligar, o computador é a conexão. Quando você vê, você já está na aula e as crianças perguntam, né? O mais velho, então, ele adora perguntar coisas na frente da professora, das outras crianças, os amiguinhos ali na aula. A gente não lembra, né? Se eu não sabia das matérias nem na época que eu estudava, você imagina agora, se eu lembro de alguma matéria. Então complica muito assim pra gente. Se ainda é uma pergunta direta que dá pra você colar ali escondido do Google, ainda vai, que nem a semana passada que ele perguntou no meio da aula pra mim: papai, me dê um exemplo de animal marsupial. Eu não sabia nem o que era marsupial. Falei: claro, filho, claro. Vou só tomar uma água. Enquanto eu fui pegar água, eu liguei o filtro ali, já procurei no Google. Gritei: canguru, tem o canguru, né? Jogando assim meio solto. E me safei. Mas ontem, por exemplo, ele queria fazer uma divisão de número decimal no meio da aula comigo. Depois que veio a calculadora, quem é que sabe fazer divisão com número decimal? Desse 0, vírgula ali, não tinha como. Não tive dúvida. Eu simulei um ataque, caí no chão, comecei a babar, tremer ali. A criança ficou assustada, claro. Falei: papai tá bem, segue sua aula. Vou respirar no quarto. Me tranquei no quarto até acabar a aula online. Mas não dá para fazer isso todo dia, né? Então eu queria evitar esse constrangimento, pedir uma ajuda da escola, não sei. De repente proibir a criança de perguntar coisa para os pais, principalmente ao vivo, né? Também pode mandar a matéria, a professora, uns 2 dias antes, escondido para os pais, para a gente poder ter tempo de estudar. Ou fazer da aula online mais uma brincadeira mesmo, né? Até porque a gente tinha para aprender em 2020 era mais assim, lavar a mão, botar máscara. O resto deixa para aprender o ano que vem, né? Aproveita agora para jogar jogo da velha, forca, stop. Que vocês acham? Estamos de volta e você assistiu aí um vídeo que relata um pouco do dia a dia que muitos pais e filhos estão vivendo nesse momento de pandemia. Realmente é uma situação bastante engraçada, né, professora Rose? Bastante engraçada. Mas que a gente se vê nessas situações também. Com certeza. Eu me vejo em muitas daquelas situações, né? Aquela imagem daquele pai de pijama, com aquela cara de ânimo, né, com aquele ânimo falando no vídeo, relata bem uma situação que está acontecendo, que de repente a escola está vindo para dentro das nossas casas, né? Uhum. E está dialogando até mesmo com a intimidade das famílias, sim, né? E por outro lado, nunca foi tão necessário essa aproximação da família e da escola, sim, né? Esse diálogo e essa aproximação da família e da escola para também saber quais são essas dificuldades que os pais estão enfrentando em casa, que as crianças estão enfrentando e como poder auxiliar nesse sentido. Então, mais do que nunca é preciso este diálogo. E uma coisa que a gente percebe que agora nesse momento de pandemia, os pais estão tendo que estar muito mais presentes, né, na rotina escolar. E essa responsabilidade, de uma certa forma, não está sendo muito dividida com a escola, está muito mais na mão dos pais do que na mão da escola. Antes a gente tinha um meio termo, pode-se dizer assim, né? Hoje isso não está acontecendo, né? Exato, e essa busca de equilíbrio que é importante nesse momento, esse olhar da escola para esse espaço que essa criança está tendo em casa, para essa organização, porque os pais, eles não são pedagogos, né? Não são professores. E então a escola também precisa não só se preocupar em passar o conteúdo, e sim também nesse apoio e nessa orientação de como desenvolver isso com as crianças, né? Então essa preocupação de repassar uma grande quantidade de conteúdos, né? Nós precisamos vencer esse rol de conteúdos do semestre. Mas e como está sendo desenvolvido isso em casa? Isso garante a aprendizagem só
repassar esse conteúdo, os pais estão conseguindo fazer essa mediação ou não. Isso é importante verificar. Por isso eu acho tão importante essa conversa entre família e escola neste momento. Agora, enquanto tu falavas, eu me lembrei de uma questão bem importante, né? Que no início do ano, né, normalmente as escolas promovem uma reunião com todos os pais para falar sobre as questões de como vão ser desenvolvidas durante o ano, sobre os trimestres e tal. E desde que começou esse momento de pandemia, né, eu não sei, pode ser que eu não tenha conhecimento, de repente tu até possa ter, mas eu não vi e não ouvi ninguém falar que alguma escola tenha promovido alguma reunião com os pais via Google Meet, via Zoom, de forma remota, né, para colocar essas percepções e para que os pais possam falar sobre essas dificuldades e para que haja essa troca, porque eu acho que é um momento extremamente importante, né. Os pais estão tendo dificuldades para acompanhar os filhos estão tendo dificuldade para acompanhar os conteúdos, né? E talvez a escola não esteja preenchendo bem o seu papel. Na verdade, esse primeiro semestre, né, foi uma adaptação de todos os lados, né? Adaptação da família, adaptação da escola, dos professores. Então, eu acredito que de agora em diante isso venha a acontecer, porque é extremamente necessário essa abertura e perceber até para saber como foi esse semestre, né? Como transcorreu esse semestre? Quais foram as dificuldades? Quais foram as dificuldades? Onde está o problema? Está na mediação desse conteúdo? Os pais estão conseguindo dar conta? Porque caso contrário também não tem sentido, né? E eu sempre digo, informação e conteúdo nós encontramos em qualquer lugar. Sim. O pai ou a mãe pode, hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, o pai ou a mãe podem buscar na internet e conteúdo a gente encontra muito. Qual é o diferencial? O diferencial é realmente essa mediação da escola, né? De como realizar essa aprendizagem, de como fazer essa interação com o aluno desse conteúdo. Eu falo sempre que o processo de ensino-aprendizagem, tanto na forma presencial como nas aulas remotas, ele é realizado por meio das interações. Tanto as interações professor-aluno, aluno-colega, aluno-conteúdo, são por meio das interações. O que muda agora nesse ensino em aulas, nesse modo remoto, né, de aulas? Continua sendo por interações. Sim. Só que agora essas interações precisam ser provocadas, Claro. né? O que antes se dava automaticamente, hoje precisa ser planejada, precisa ser muito mais pensada de como vai se dar essa mediação desse conteúdo com o aluno. A interação está acontecendo de uma forma diferente, Diferente. Né? Então, não se tem mais aquela resposta imediata que nem no presencial. Exato, né? E também precisa ser mediada por uma tecnologia, Claro. por alguma outro elemento que não mais aquele presencial, né? A gente está partindo para o segundo semestre do ano, né? Tivemos todo o primeiro semestre trabalhado dessa forma, né? Com os alunos, com os estudantes tendo aulas de forma remota, né? E muita coisa se perdeu para esse primeiro semestre, né? Para esse segundo semestre, o que é possível melhorar, né? Para que essas aulas possam ser mais aproveitadas e para que os alunos realmente possam aprender, né? Porque uma das grandes preocupações que os pais estão tendo é se realmente esse aprendizado está sendo, né, tá sendo efetivo, né? Se realmente eles estão aprendendo. Porque eu escuto relatos de alguns pais que falam que, olha, a impressão que eu tenho é que eu estou cumprindo tabela com meu filho e que o aprendizado está sendo pouco efetivo. Sim, essa é uma preocupação da maioria dos pais, né? Dos professores também, né? A preocupação que fica assim para a escola, mas é um momento também que eu vejo assim de compreensão de todos, porque nós não escolhemos essa situação. Então essa situação se apresentou dessa forma, né? E eu acho que não deve ter uma comparação de como era presencialmente e de como está sendo por meio de aulas remotas.
Por quê? Porque hoje nós temos que pensar em qualidade, mas essa qualidade voltada para as possibilidades que nós temos. Então, como o presencial não vai ser. Assim, como nós tivemos o resultado da nossa avaliação institucional da própria instituição, e os alunos colocaram muito isso, que eles sentiam era a falta do presencial, a falta de ver os colegas, de discutir com os colegas, de ver os professores, aquela forma de ensinar e aprender, né? Então, essa comparação, é claro que a gente deseja que seja assim, como no presencial, mas no momento isso não é possível. Então, quais as possibilidades que eu tenho hoje de tornar essas aulas remotas mais efetivas, né? Sim. Que possibilidades eu tenho? E dentro daquelas possibilidades é que eu vou fazer as cobranças. Então, existe também uma ansiedade muito grande por parte dos pais. Sim. E que querem que seja exatamente como era no presencial e não vai ser. Não tem como, né? E existe uma cobrança muito grande também por parte dos professores que isso aconteça como antes, né? E a gente sabe que não é possível. Mas, em contrapartida, a gente tem uma série de ferramentas que conseguem nos auxiliar nesse momento. A maneira como o professor está levando essa situação na mediação. Sim. E a gente sabe que isso também é diferente de realidade para realidade, né? Tem escolas que estão tendo um ambiente virtual, outras escolas não. Umas escolas demoraram muito para começar a trabalhar de forma remota, né? Porque a primeira impressão que nós tínhamos, né, lá em março, é que logo isso voltaria ao normal. Seria um período curto. Seria um período curto e isso não aconteceu. Então, por isso que talvez demorou um pouquinho mais, porque as medidas que foram tomadas foram provisórias, né? E, de repente, esse provisório teve que se estender e se tornar uma realidade. E por isso que eu digo que muda de realidade para realidade, por exemplo, aqui na universidade. No primeiro dia da quarentena, nós já iniciamos as nossas aulas remotas. Sim. Mas por quê? Porque nós tínhamos essa realidade, nós já tínhamos uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem que já vinha sendo usado pelos alunos e pelos professores. Então, foi possível. Já existia essa adaptação da tecnologia por parte dos professores. Claro que mesmo aqui nós tivemos bastante dificuldades, os professores tiveram que se reinventar, tiveram que adaptar todas aquelas aulas, mas é uma realidade diferente, isso aconteceu logo no início, né? E teve escolas, então, que não tinham essa mesma oportunidade, né? Então elas demoraram um pouquinho mais para encontrar um meio que fosse possível de fazer, né, essa mediação, ou enviando material para as crianças em casa, ou até pelo celular, pelo WhatsApp. Então, cada escola foi analisando suas possibilidades. Tem uma outra realidade, que é a realidade das escolas públicas, né, professora Rose? Que a gente sabe que esses alunos que frequentam a escola pública, muitos não têm condições em casa, não têm acesso a uma internet, às vezes a família tem um celular, e aquele celular tem que ser usado por uma ou duas ou três crianças, né, para estarem fazendo essa aula. Então, assim, são realidades, né, eu acho que essa pandemia trouxe isso também para a gente, trouxe, né? Com certeza nos trouxe. Mostra essas diferenças de realidades, né? Essas diferenças, assim, sociais e econômicas, né? Então, não tem como a gente não observar isso. Sim. Agora. E também a exclusão que está trazendo, não são todos que estão tendo as mesmas oportunidades. Sim. Diante desse contexto de aulas remotas, né? Então, a gente percebe todo um movimento das escolas públicas, assim, de enviar material impresso, combinar com os pais um dia da semana para ir lá buscar esses materiais. As professoras se disponibilizam, né, para explicar como é para fazer, mas a gente sabe que ali falta um elemento importante, que é a interação. Claro. Essa mediação que eu falo, que é preciso fazer do conteúdo. Então, com certeza, existem muitas diferenças
nessa pandemia e elas vieram à tona, né? E fica difícil trabalhar o aprendizado diante de tantas situações, né? Tantas que as pessoas adversidades. Não têm condições, né? Exato. Fica muito difícil, né? Professora Rose, eu separei aqui para a gente falar a respeito de uma pesquisa que foi divulgada recentemente pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que ela divulgou que 89% dos professores não tinham experiência anterior à pandemia em dar aulas remotas, né? Isso demonstra também, né, o quanto nós, enquanto país, estávamos despreparados, né, para trabalhar nesse formato, o quanto a educação não vem trabalhando isso, né? E não só nesse sentido, Luciane, mas no sentido, assim, a formação do professor, a constituição, como ele se constitui professor. Há muito tempo que nós falávamos sobre a necessidade de trabalhar com tecnologias, muito antes da pandemia, de trabalhar com tecnologias nesse contexto de mudança, de inovação, e que o aluno de hoje não é mais o mesmo e que era preciso inovar. Mas essa constituição do professor, ela é muito forte, porque normalmente a base daquilo que ele faz, daquilo que ele desenvolve, baseado naquilo que ele teve enquanto aluno. Então isso é muito forte na formação do professor. Embora ele fez um curso, né, na universidade, ele teve contato com outras, mas a experiência que ele teve enquanto aluno, ele traz isso com muita força para a sala de aula, porque é aquilo que foi experienciado e que para ele foi a algum lugar, deu certo, né? Então é ali que ele sente segurança. No momento que ele tem que sair daquilo ali e buscar então outras formas, fica mais difícil. E no contexto da pandemia, o professor foi obrigado, né? Ele não teve outra alternativa. Eu tenho outro dado aqui que é bem interessante, ó, que 42% dos entrevistados, desses professores que foram entrevistados, disseram que não tiveram treinamento para aprender a lidar com a tecnologia, tiveram que buscar por conta própria. E ainda 21% desses professores relataram que têm muita dificuldade em lidar com as tecnologias digitais. Mas é justamente disso que eu falo, porque formação, a gente sabe que tem a formação, mas o que acontece? O professor vai para a formação, há uma semana de formação, vamos falar em tecnologia, em inovação, e que tudo tem que mudar, que a gente tem que trabalhar de uma forma diferente, né? Ele vai para a formação e quando ele volta para a sala de aula, a certeza que ele tem é naquilo que ele continua fazendo, né? Naquilo que deu certo até então. E de repente ele é desafiado. Agora, nesse contexto, ele é desafiado e ele aplica aquilo, né? Aquilo essa inovação, essas tecnologias, ele é obrigado a trabalhar dessa forma, a colocar em prática. É por isso que também ele menciona que ele teve que buscar a formação. Ele teve que buscar, por quê? Porque a formação foi baseada naquilo, nas dificuldades que ele encontrou na prática dele. Então é a prática dele que está levando para buscar, né? Para buscar essa formação e esses conhecimentos para trabalhar dessa forma. A gente falava antes, no começo do programa, da insegurança dos pais, né, e dos próprios estudantes, né, em relação a esse ensino remoto, né, mas essa pesquisa também aponta que 69% dos professores reclamaram do estado emocional, né, se sentindo inseguros em trabalhar com esse formato, justamente por isso, porque eles não tinham essa prática, essa experiência de trabalhar dessa forma, né. Então isso demonstra também uma fragilidade dos profissionais da educação, né? Uma fragilidade e também, não vejo assim tanto como uma fragilidade, mas esta adaptação, essa transformação de um conteúdo que seria vivenciado lá dentro da sala de aula com os alunos, que seria tão automático e fácil de conduzir, é preciso transformar para um modo remoto, e essa transformação demanda tempo, porque ou na gravação de vídeos, ou na preparação de um material mais interativo, antes ele iria fazer essa mediação
ao vivo, né, com os alunos. Agora não, agora vai ter uma terceira, quem sabe, dependendo da idade das crianças, uma terceira pessoa envolvida, que são os pais, né, que vão fazer essa mediação. E o professor, então, ele tem uma carga muito maior na hora do planejamento, do que antes. Então, o planejamento dele demanda maior tempo, né? Maior tempo. Claro que também, por não conhecer certas tecnologias, gera uma ansiedade muito grande, né? Para que a gente possa encerrar, professora Rose, que dicas é possível dar para pais, né, e filhos que estão passando por esse momento de pandemia, para que acalmem o coração, né? Porque a gente não pediu para entrar na pandemia, não. A gente simplesmente entrou, né? Então, Sim. assim, que dica é possível dar para essa família, né, que está envolvida em todo esse processo de estudo com os filhos, né? E eu acho importante também que a sociedade também tenha esse entendimento, né, de que o professor também passa por um processo de transformação, né? Essa pandemia está transformando a forma de se trabalhar a educação, então acho que é preciso ter essa calma e, né, essa não digo uma plenitude, né, porque a gente não vai conseguir chegar nisso agora, mas que os professores, né, possam ser mais acolhidos pela sociedade, né, e que os pais também possam, né, deixar de estarem um pouco ansiosos com toda essa situação. Tu falou dessa transformação nas práticas, né, dos professores. Eu acredito que daqui a alguns anos, quando nós formos estudar a história da educação, vai ter um momento que a gente vai verificar de transformação, né? Quando nós formos analisar essa linha do tempo, vai aparecer um momento, e eu acho que esse momento é o momento que a gente está vivendo agora. A gente está dando os primeiros passos, mesmo que obrigada a fazer isso, mas os primeiros passos para um momento de inovação nas nossas práticas, né? E quanto às dicas, então, a primeira dica é assim, já que a escola foi para dentro das nossas casas, ela não precisa ir para a sala, para o banheiro, para o quarto. Então, delimitar um espaço de estudo é fundamental, né? Às vezes eu não tenho um cômodo só para isso, mas eu tenho um canto na minha casa onde eu vou preparar. Então, eu digo, pai ou mãe, vou preparar para o meu filho, e eu, estudante lá do ensino superior, vou delimitar na minha casa um espaço, uma mesinha. Aquele é o meu espaço de estudo, né? Então eu tenho que observar um lugar com pouca circulação de pessoas, que não tenha muito barulho, né? Se possível, né? Que a gente sabe que em casa, às vezes, os pais têm mais crianças, né? Os pais têm os afazeres também, por vezes estão trabalhando de forma remota em casa. Eu já ouvi muitos relatos, eu tenho que dividir o computador com o meu filho quando ele tem aula, né? E então tem toda essa questão de organização. Delimitar um espaço, né? Este é o espaço onde vai ficar meus materiais, onde eu vou. E uma rotina, né? Então eu ouço as mães falando, nossa, não consigo fazer com que ele sente para estudar, mas é justamente porque que tem esse nome rotina, né? Tem esse nome rotina por quê? Porque quando ele estabelecer a rotina, não vai ter mais a resistência, porque já faz parte do dia a dia da criança. Então, assim, parar para estudar hoje 9 horas da manhã, amanhã às 3 da tarde, depois no outro dia às 10 da noite, agora eu quero brincar, não quero... Não é bem assim, aí vai ficar muito difícil conduzir as coisas, né? Porque eu não estabeleci uma rotina saudável para os estudos, né? Quando ele ia lá para a escola e para a sala de aula, ele sabia, aqui é o espaço que eu tenho para ouvir, para aprender, de aprendizagem. Lá em casa, ele não consegue muitas vezes separar isso, né? Do que é. E os pais também, né? Muitas vezes não conseguem. Então, estabelecer essa rotina. De preferência, se a criança é menor, então, assim, que precisa do auxílio dos pais, que os pais consigam colocar esse horário no momento que eles também
tem disponibilidade, né, de sentar ali com a criança e conseguir fazer essa mediação. Não se cobrar tanto também, porque como eu falei, a gente quer qualidade, mas dentro daquilo que é possível ter nesse momento. Ter nesse momento. E isso é uma dica para os professores também, né? Professores e pais. É um momento diferente para todos. Não vamos ficar comparando de como era e de como é. É o que nós temos hoje e vamos aproveitar da melhor forma possível. Então, os professores enviando as atividades que as crianças consigam dialogar com os pais, né, sobre essas atividades, que consigam conversar, porque eu acho que isso também a pandemia nos trouxe, né, essa aproximação de pais e filhos. Sim. Porque enquanto isso era só a tarefa da escola, não ocorria, e agora, então tem mais esse diálogo, aproveitar nesse planejamento dos professores para que isso aconteça também nas famílias, levar com mais leveza, respirar, quem sabe aproveitar e fazer uma culinária, né, com as crianças no final de semana como parte da aprendizagem, né, dos conteúdos também, né, as ciências. Eu tenho 2 filhas também, né, que estão passando por isso, aproveitar o que se tem no pátio, né, aproveitar o que se tem no pátio para verificar, para ver, para pegar uma lupa, para explorar, para ver. E os professores também se atentarem a isso, né, que são o ambiente, o espaço da aprendizagem está lá em casa. E o que esse aluno tem para explorar lá em casa, o que ele tem para poder aprender, né? Tá certo, professora Rose, obrigada por participar aqui do programa conosco, de nos ajudar a entender um pouco mais esse momento, né, que a gente vive com os filhos, né, e que os pais também se mostram ansiosos em muitas ocasiões, né. Ansiedade de todos os lados, né, professores, pais e estudantes também, né. Exato. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Luciane, foi um prazer conversar contigo. Tá certo. O Salar de Estar de hoje vai ficando por aqui, lembrando para vocês que todos nós passamos pela mesma situação, por esse momento de pandemia. É preciso que a gente siga forte para que juntos possamos sair delas. A gente se vê numa outra ocasião. Tchau, tchau.